Constituição de 88 explicitamente se coloca na direção de aproximação a uma lógica beveridgeana universalista de seguridade social. Portanto, com uma substituição de uma lógica privatística, comutativa, que caracteriza o seguro social, ainda que com a participação do Estado, para uma lógica distributivista e universalista que caracteriza os sistemas de seguridade social contemporâneos a partir dessa elaboração de William Beveridge na década de 40 na Inglaterra. Grande parte dos problemas teóricos que nós enfrentamos com previdência social ao longo das décadas de 90 e 2000 estão ligados ao fato de que poucos operadores e poucos legisladores compreendem o significado da inserção de um regime de seguro social em 88 no contexto de um regime de seguridade social. Essa inserção deveria ter provocado alterações práticas, comezinhas mesmo, muito mais profundas do que as que foram promovidas pela legislação que veio especificar o tratamento constitucional em 1991. Então, a legislação de 1991, Lei 8.212 e 1.213, já nasce com uma defasagem em relação à estrutura constitucional que havia sido prevista em 88, porque deveria ter aprofundado a sua característica universalizante e distributiva. Mas o que a gente observa, ao contrário de continuar esse caminho de aprofundamento, é, imediatamente após a aprovação do novo sistema, já um movimento de refluxo. Um movimento que, contrariamente ao espírito constitucional de 88, busca um retorno ao ancoramento da lógica securitária e, portanto, a uma lógica mais comutativa e mais privada. E, nesse sentido, quem lida com essa matéria na prática sabe, nós temos reformas em 94, 95, 97, 98, 99, a sucessão interminável, uma reforma por ano, praticamente, ao longo da década de 90, que é um movimento que só tem um certo refreamento a partir de 99, porque o reformador de 99 teve, de certa forma, a sagacidade maligna de transformar o sistema em um sistema autorreformável. A partir de 99, toda vez que o IBGE diz que aumentou a expectativa de vida, existe um rebaixamento geral no nível dos benefícios, e aí você não precisa, não tem essa demanda de que o sistema seja reformado ano após ano mais. Basta uma portaria do IBGE e o sistema está reformado na prática. Então aí você tem, de certa forma, um refluxo na atividade legislativa, mas essa reforma vinha acontecendo na própria organização dos parâmetros de cálculo, especialmente da expectativa de sobrevida. A gente não precisava nem ter voltado à década de 20, então, para ver que, se a gente tem uma média de uma reforma por ano, fazendo a mesma coisa, que é dificultar acesso aos benefícios e reduzir o valor dos benefícios, e a Previdência supostamente continua com dificuldades, a gente está reformando errado. Então, quer dizer, é um mínimo de bom senso você olhar para trás e falar assim, eu vou fazer de novo o que eu já fiz inúmeras vezes e deu errado, não tem cabimento. Né? Agora, a discussão que se coloca a partir daí é a seguinte, o que a gente tem que fazer então? Né? Isso talvez é uma das coisas que eu mais ouço, né, quando eu estou discutindo reforma previdenciária. Então, eu mando lá, disparo lá os convites, 24 de abril, 19 horas, evento para discutir a reforma previdenciária. Aí vem alguém e fala assim, mas vai ser discutida alguma proposta alternativa? Porque, é claro, você não precisa nem ser muito inteligente para saber que essa reforma está toda errada, enfim, ser contra ela, etc. e tal. Mas o que a gente vai fazer com essa informação? Né? Porque eu fico pensando sempre em termos de repercussão social, de como isso se dá na discussão política. Porque, bom, quem
tem muita gente aqui que é meu aluno, ex-aluno, etc., então sabe que eu não acredito na via institucional. Então, não vou ficar pensando em saídas parlamentares, etc. e tal. Mas para quem acredita na via institucional, veja, obstruir é mais fácil do que discutir os pontos, né? Claro. Agora, se você discutir os pontos, você parte da premissa de que o quadro geral está sendo aceito, a gente vai discutir os pontos, que também, acredite ou não nas instituições, não é uma coisa admissível para quem, como nós aqui, sabe de todas as perversidades dessa reforma. Mas você precisa dialogar com a população em algum nível, né? E o que está no senso comum é o seguinte: bom, a Previdência, ter ou não ter déficit, seja ele financeiro, seja ele atuarial, é alguma coisa que está fora do alcance da pessoa comum. O cidadão sem treinamento jurídico ou econômico não tem a menor condição de discutir se esse déficit existe ou não. Mas o que o cidadão comum tem condições de observar? Que ou ele é aposentado, ou ele tem um familiar aposentado ou pensionista, e que o benefício está sendo pago. Então, quer dizer, a sensação é de que, na atualidade, não está acontecendo nada na Previdência. Mas esse debate, esse movimento em termos de expectativas. Por quê? O terrorismo futuro que se coloca em cima da Previdência, ele é baseado num dado que, no limite em que se possa afirmar a exatidão da ciência da demografia, é um dado verídico. A gente vai ter cada vez mais gente aposentada e cada vez menos gente trabalhando. Então, esse é um dado de fácil assimilação, é um dado que, repito, no limite da objetividade da demografia, é um dado verídico. E a pessoa pensa, bom, então, o dia que tiver uma aposentada para cada trabalhador, realmente não vai dar. Você não precisa de nenhum raciocínio sofisticado para chegar nessa conclusão. E isso provoca o medo nas pessoas. E essa é a estratégia que é usada por essas pessoas que propõem esse tipo de atrocidade para desviar o foco da verdadeira discussão, que é essa. Se isso é verdade, a gente pode reformar o sistema restringindo o acesso e diminuindo o valor dos benefícios quantas vezes a gente quiser, que isso vai continuar sendo um problema. Então a gente precisa mexer nos pressupostos e não nos efeitos. E qual é o pressuposto que está equivocado e que a gente precisa mexer? O de que o próprio trabalhador precisa, com o recurso do seu salário, financiar a sua previdência. Porque esse é um pressuposto historicamente esgotado. Isso acabou com o seguro social, que na Europa já não existe desde a década de 40 e no Brasil foi extinto em 88. Essa ideia de que só tem previdência se aquele que é interessado na previdência pagar por ela, é uma ideia que, para além disso que eu coloquei, não tem qualquer ressonância na organização da sociedade futura, que é a organização do desemprego estrutural. Não bastasse o envelhecimento populacional, nós vamos ter uma ausência maciça e estrutural de postos de trabalho, cada vez maior. E a partir daí, então, o que a gente faz com essas informações, né? A gente só pode mudar a forma de captação de recursos para a organização da Previdência Social, e não a forma de distribuição dos recursos. Porque a forma de distribuição está funcionando, né? A gente está aqui muito preso a essa realidade dos grandes centros urbanos, mas mais da metade dos municípios do Brasil só tem a economia funcionando por causa da Previdência Social. Quer dizer, isso é condenar o país, aí sim é o colapso, a miséria, né? A gente vai quebrar, aí sim, com o desmonte da Previdência. Então, a distribuição de recursos por meio da Previdência, bem ou mal, está funcionando. O que não está funcionando? O que não está funcionando é a captação. Por quê? Porque essa captação se dá em cima da massa de salário. E os dados sobre isso são muito mais assustadores do que vocês possam imaginar. Porque o orçamento de Seguridade Social, que é composto da captação de recursos sobre massa de salário, mas também de PIS, COFINS, CSL, aquelas outras contribuições sociais, tinha, em 2005, cerca de 40% dos recursos advindos da massa de salário, para passar em 2016 para 60%. Ou seja, a participação
da contribuição sobre massa de salário no total do orçamento de Seguridade Social aumentou em 50% num espaço de 10 anos. Quer dizer, não só é violado o princípio da diversidade da base de financiamento, porque você não pode concentrar 40% do orçamento de Seguridade em uma única fonte, como essa violação vem se aprofundando rapidamente, ano após ano. Quando o movimento que tem que ser feito é o movimento oposto. Né? Aí, veja só que isso esbarra no interesse político de quem vai pagar. Né? Porque se não é a massa de salário, porque se não é a classe trabalhadora que está pagando, alguém tem que pagar isso. Então, eu quero afirmar aqui com todas as letras que uma reforma tributária acompanhada de uma reforma de política monetária resolveria qualquer dificuldade que possa estar ocorrendo com o sistema brasileiro de previdência social. O nosso tempo aqui, eu estou tentando escolher as informações para não me exceder muito, mas quem tiver interesse na questão da política monetária, consulte os estudos conduzidos pela professora Maria Lúcia Fattorelli, que inclusive me deu a honra de prefaciar o livro que eu organizei junto com a Júlia sobre as perspectivas jurídicas, políticas e orçamentárias da reforma da Previdência Social. O que o Brasil gasta com sua política monetária de forma equivocada e desnecessária sustentaria a Previdência sem precisar de absolutamente mais nada. Se a gente reorganiza o sistema de captação de recursos e reorganiza a política monetária brasileira, a Previdência Social deixa de ser um problema e passa a ser uma solução. Agora, para encerrar, eu queria falar um pouco sobre a repercussão disso e dessas transformações que se projetam no projeto de emenda 6 e nessa minha, vamos chamar assim, proposta alternativa para satisfazer os críticos. As repercussões que isso tem em termos de decisão política. Eu sempre lembro que o Marx gosta de citar o final do livro do Edelman, que a gente traduziu, que fala do diálogo do Humpty Dumpty com a Alice, que fala que o importante é saber quem manda, quem será o chefe. Porque, no fundo, é isso. A gente só pode discutir o que é melhor de ser feito com a organização do sistema previdenciário, de onde devem vir os recursos, como deve ser feita a distribuição, porque essa é uma matéria organizada por um orçamento público e que, com todos os problemas da democracia representativa, estão dados à decisão pública. Então, todos os cidadãos do Estado têm, com todos os problemas que essa representação tem, alguma possibilidade de interferir na decisão política desses recursos. Né? O que, de certa forma, apresenta aí, dentro dos marcos do direito, do Estado Democrático de Direito, um nível de justiça. Você paga os tributos e você tem um direito a decidir sobre a disponibilidade desses recursos. Né? Para quem acredita, é bonito. Né? Agora, o que acontece quando você desmonta esse sistema e passa esses recursos para a gestão de fundos ligados ao mercado financeiro? Quem paga a conta continuam sendo as mesmas pessoas. Porque a fonte desse recurso não é mais a arrecadação tributária, mas é o pagamento de juros. E quem paga os juros do mercado financeiro são os mesmos que pagam os tributos na estrutura regressiva tributária que a gente tem no Brasil. Mas enquanto nessa estrutura tributária regressiva você paga o tributo, mas tem alguma possibilidade de interferir no destino do uso dele, se você paga esse valor como juros para o mercado financeiro, quem decide são os acionistas, não é você. Então, essa passagem, para além de todos os problemas de proteção social, ela ainda desarma completamente toda a estrutura de representação política, de decisão
sobre o destino desses recursos, passando da soberania popular democrática para uma decisão tomada num conselho de acionistas de alguma instituição bancária nos Estados Unidos ou na Europa. Então, pessoal, frisando as duas principais ideias. Quem propõe essa reforma não é só cruel, não sabe o que está fazendo, não conhece a história, não conhece as experiências comparadas. Segundo, existe uma forma muito melhor e mais inteligente, mais racional de organizar isso, ainda que dentro das estruturas da institucionalidade. Nós vamos quebrar o Brasil se essa reforma for aprovada. O capitalismo acha lindo empreendedoras, né, exploradoras de si mesmo. Essas mulheres têm uma exclusão previdenciária da ordem de 70%. Bom, então, só com dados de 2014, que são os últimos consolidados, 50% das aposentadorias por idade concedidas às mulheres tinham como média 16 anos de tempo de contribuição. Isso significa que ao elevar tempo de contribuição para 20 anos, não é eufemismo, não é exagero dizer que as mulheres não vão se aposentar no Brasil. E aí, voltando à temática da maternidade, lembrando que uma pesquisa da FGV, da professora Cecília Machado, comprovou que entre 2009 e 2012, né, das mulheres que gozaram de licença maternidade, 48% foram demitidas até 1 ano após o gozo da licença maternidade. Então, num país que, por meio da PEC 29 de 2015, né, proposta pelo senador Magno Malta, que visa impor a maternidade, torná-la compulsória, inclusive para casos em que hoje nós temos a possibilidade do aborto legal e seguro via SUS, num país que quer impor a maternidade, se quer proteger e assegurar a possibilidade da permanência da mãe no mercado de trabalho, isso não acontece. Então eu estou excluindo as mulheres trabalhadoras e eu estou agravando, sobretudo, a situação das mães trabalhadoras, que serão empurradas para uma informalidade e impossibilitadas de acessar uma aposentadoria sequer por idade, que é a que tem a menor remuneração. Então essa PEC é uma afronta direta, ela tem endereço certo e ela é absolutamente misógina. Ela é uma condenação à exclusão de todas as mulheres trabalhadoras. E para isso é fundamental que nós nos mobilizemos e voltemos a ocupar as ruas, porque a única possibilidade de resistir à aprovação dessa PEC é o povo na rua. Não há que se fiar nas institucionalidades, nós já sabemos aonde isso termina. Então, sem mobilização da classe trabalhadora, isso aqui vai passar como um trator, que é o que tem sido feito. A aprovação na CCJ ontem, com inclusive violação do rito, já nos mostrou que será plenamente possível violar qualquer rito para aprovação deste, que é um projeto da burguesia nacional e internacional. Todas as reformas, desde a promulgação da Constituição de 88, efetuadas na Previdência, elas elegem inimigos públicos. Então, os servidores públicos são, assim, carteirinha marcada enquanto inimigos declarados publicamente dos governos que perpetraram essas reformas desde a Constituição de 88. Não só nas propostas de emenda à Constituição, mas também nas medidas provisórias aí ao longo desses anos. E nessa experiência agora, nessa proposta que a gente está discutindo, os servidores continuam sendo os inimigos públicos da Previdência, que vão derrotar a Previdência, etc. Mas, para além desse inimigo público, a gente também encontra inimigos ocultos, que muitas vezes não são colocados como propaganda para que a PEC seja aprovada, mas que, de alguma forma, esses inimigos ocultos eles estão ali. E, certamente, nessa proposta PEC 6 de 2019, as mulheres fazem parte são as vilãs inimigas do país, da Previdência, e, portanto, elas amargam toda essa consequência nefasta que aprovada a PEC vai ocasionar para as mulheres. E é interessante que uma das justificativas da equipe do governo para o aumento das idades é justamente o aumento da expectativa de vida das mulheres.
Então, algo que deveria ser comemorado, mulheres estão vivendo mais, que ótimo. Na verdade, por amargarem amargarem, pode parecer estranho, mas é isso mesmo, amargarem altos índices de expectativa de sobrevida, as mulheres acabam sendo alvo de um retrocesso em direitos sociais. Isso é um contrassenso enorme. Ao invés de comemorarmos o aumento da expectativa de sobrevida das mulheres, a gente, na verdade, restringe mais os direitos desse grupo. Inclusive, apenas uma observação rápida, dados do IBGE de 2017 vão colocar que a expectativa de sobrevida das mulheres subiu para 79,6 anos. Mas é curioso porque esse dado, obviamente, feito de uma forma correta, mas ele, no ponto de partida, ele é um dado arbitrário para se fundamentar o aumento de idade para as mulheres em 5 anos no geral, em 2 anos no geral, e em 5 anos para professoras e trabalhadoras rurais. Por quê? Pincelando um dado do mapa da desigualdade de 2015, e aí trago de 2015 porque é um dado consolidado que trouxe a expectativa de sobrevida por distritos. Então, se a gente for pensar na diversidade regional, na diversidade socioeconômica e racial do país, como considerar 79,6 anos a expectativa de sobrevida das mulheres? Então, eu trouxe só alguns exemplos para a gente refletir. Esse mapa da desigualdade que eu disse, Jardim Ângela, a expectativa de sobrevida é de 54,7 anos. Grajaú, 56 anos. Cidade Tiradentes, 53 anos. Isso dados de 2015, mas conforme as pesquisas passadas mostraram, esse dado ele não mudou muito, então ele ainda continua sendo super atual. E aí, contra expectativas de sobrevida em Altos de Pinheiros, de 79 anos, Moema e Perdizes, 78 anos. Então, a gente, no ponto de partida, já observa um recorte de classe enorme na proposta de reforma da Previdência. Uma pergunta, o que é interessante, como a gente acabou todos aqui se unindo em torno de alguns pontos, de novo, sem conversar, né? Mas, assim, a gente percebe também que nós somos um grupo muito mais ousado do que o que aconteceu aqui. Só que a gente sabe da necessidade de trabalhar com conceitos de institucionalidade. Então, nós estamos fazendo isso como grupo, embora nós saibamos que a nossa verve é bem outra. Então, assim, tem um discurso puldoniano, o Flávio aqui arriscou um discurso bem puldoniano. Então, assim, eu estava ouvindo o discurso dele e falando assim, a gente realmente fez várias concessões aqui. Então, como eu não tenho que fazer concessão, eu posso ser inútil, né? Então, assim, eu declarei a minha inutilidade como uma forma de fazer as coisas. Então, eu vou ser inútil durante uns 10 ou 15 minutos para vocês, mas é uma inutilidade que parte de alguns pressupostos com os quais nós estamos trabalhando como grupo de pesquisa. Eu não gosto de tirar a identidade do nosso grupo de pesquisa. Eu sei das nossas concessões, né? E aí eu fiz 2 perguntas, uma que o Flávio respondeu de forma prudoniana, que as pessoas perguntam para a gente, o que você vai fazer? O que você vai dar de reforma? Qual a sua proposta de reforma? Ela vai mandar uma merda, né? Mas não pode, porque você tem que ter alguma solução. O mundo prático exige alguma solução. Então, eu me fiz essa pergunta. E a segunda, contra essas atitudes que estão defendendo que algo possa sair dessa reforma, que já foi escrito por você, Júlia, e foi escrito por você junto com o Gustavo no Brasil de Fato, né? Que existe uma quantidade de pessoas de esquerda que estão dizendo assim, não, vamos negociar, vamos transacionar, vamos não sei o que lá, não tira um ponto, entra outro ponto. As pessoas não estão entendendo. Assim, de todas as que aconteceram até hoje, essa é que não pode ter ponto nenhum. Ela não pode ter ponto nenhum. Nenhum. Porque ela parte de junção de 2 mundos que quebram o mundo dos que estão e quebra o mundo dos que virão.
Então, assim, ela quebra dois mundos, ela dá uma arrebentada na vértebra de dois mundos e separa esses mundos completamente. Então não tem nada que é aproveitável, não tem nada com que nós possamos barganhar. Essa é a primeira premissa. Só que às vezes a gente fala isso e as pessoas falam, mas você é radical. Então eu vou fazer um exercício de radicalidade com vocês. Vou ser radical, mas no sentido de que eu vou trazer a raiz. Alguns já conhecem alguns pressupostos que eu uso, mas eu tenho que repeti-los para que os que não conhecem saibam. Então, pelo menos 5 minutos dos pressupostos eu vou dar. E aí depois eu vou chegar por esses pressupostos para mostrar por que não é possível nenhum tipo de transação. E basicamente eu vou usar isso a partir de uma perspectiva, que é o princípio que nos é dado, e que aparentemente é o princípio que se destrói, se desconstrói, que é o princípio da solidariedade. Entre o pacto transgeracional, intergeracional, que é a ideia de que uma geração que está trabalhando sustenta a anterior, descer, ajoelhando para que a próxima o sustente e assim por diante, e não mudar isso, que seria algo mais social, para alguma coisa individual, que é a capitalização. Algo muito semelhante ao que aconteceu com a reforma trabalhista, que saiu de um núcleo de contrato coletivo para uma maximização dos contratos individuais. Então, tudo que eu vou falar aqui, de certa forma, pode ser pensado a partir de todas essas estruturas que sobrevivem às custas na lógica do Estado e das políticas públicas. Ou seja, de mais proteção de Estado e assim por diante. Então, eu vou ser mais cru nesse instante, porque a gente precisa pensar. E depois disso, o que nos resta, se virar terra arrasada, o que nós precisamos fazer. Né? E aí eu vou ser bem cruel em alguns instantes. E cruel porque, na verdade, o nosso referencial teórico, e todos sabem, é um referencial teórico que parte da lógica da produção. O referencial teórico dessas pessoas que estão aqui reunidas, o professor Walter, não sei, talvez ele venha para nós há algum tempo, mas de ver tudo isso na lógica da produção. Ou seja, da vida que é diariamente, diuturnamente produzida, para que nós possamos comer, beber, dormir, vestir, que é uma coisa que parece que não existe mais, parece que a gente passou dessa etapa de vida e nós estamos num mundo encantado em que as coisas brotam. As coisas não brotam, especialmente para a maior parte das pessoas, as coisas não brotam. Elas são renhidas. Então, se tudo é produção, se a ideia é a ideia da produção, numa perspectiva inicial, você começa a não ver mais a produção. Você só vê a reprodução. Isso é importante, porque quanto mais se sofistica o modo de produção, menos você vê a produção. Ou seja, e os produtores, os trabalhadores. E mais você vê aquela reprodução de um modo de viver, de um modo de fazer, de um modo de existir, que é a partir daquela especificidade daquele modo de produção. Então, hoje em dia, nós vendemos a força de trabalho, não vendemos? Todo mundo aqui está aqui, eu estou aqui porque eu estou preocupado com a porra da reforma da Previdência. Mas o que essa porra vai fazer na minha vida? Deixa eu ouvir os caras falando para ver o que ela vai fazer na minha vida. Eu estou preocupado com a reprodução, como eu vou produzir, vender a minha força de trabalho para produzir a minha condição material. Mas ao mesmo tempo, sem perceber, eu estou fazendo coisas diariamente que reproduzem a venda da força de trabalho. Nós estarmos aqui discutindo isso, estabelecendo alguns parâmetros que foram colocados pelos colegas, que foram parâmetros de debate muito essencialmente na legalidade estrita, para nós salvarmos o possível, é a reprodução do modo de produção. E ela vai ficando cada vez mais sofisticada. Talvez se eu não falasse isso, nenhum de vocês pensaria que um evento crítico como esse fosse um evento de reprodução da vida diária. Percebeu? Mas nem por isso nós vamos deixar de fazer isso, porque a gente sabe. Agora, se você tem isso, você percebe o seguinte, que numa determinada instante, nesse modo de produção, para vender essa força de trabalho, nós somos os sujeitos de direito, aquele que vende, livre, proprietário, igual, e etc, etc. Só que preste atenção, para você ser livre e igual, supostamente livre e igual, você tem que ser, antes de tudo, proprietário. Então, assim, eu sempre me perguntei quem vinha antes, a galinha, o ovo, a galinha, e não sei o que lá. Hoje eu tenho certeza que há uma precedência lógica
da propriedade. Então, livre igual a proprietário. Todos nós aqui vendemos a força de trabalho como livres iguais a proprietário. Hoje eu tenho certeza que quem vem antes é a propriedade. E que por ela vir antes, nesse modo de produção específico que eu vendo a força de trabalho, por ela vir antes, igualdade e liberdade são uma decorrência que necessariamente se circunscrevem naquele quadradinho. Estão naquele quadradinho. Olha, se elas estão naquele quadradinho, a pergunta que eu me faço é a seguinte: puxa, se vai ser sempre propriedade que indica liberdade e igualdade, o tamanho dessas coisas, é sempre um exercício de direito privado, de privatização. É sempre um exercício de privatização. Isso não sou eu que descobri isso. Os autores descobriram, eu não estou colocando o nome aqui, mas é Pachucanes, Edelman e assim por diante. Althusser, que descobriram essas coisas. Marx, acima de tudo. Então descobriram essas coisas. Olha, pois bem, aí eu fico pensando assim, poxa, tudo bem, eu sei que é isso, eu sei que a propriedade vem antes, mas e no Brasil? Porque se você pega lá a Revolução Francesa, fica muito claro, né? A passagem da Idade Média em que ninguém tinha propriedade. Ninguém tinha propriedade. Para outro momento que é liberdade, igualdade e fraternidade, porque todo mundo tem liberdade. Agora, no Brasil aconteceu uma coisa engraçada. Porque no Brasil, e aí eu vou admitir a tese do Boreder, né, de que nós tínhamos um modo de produção diferente do modo de produção capitalista. No Brasil, você não tinha como instaurar a propriedade por meio dos direitos civis e nem dos direitos políticos. Porque a maior parte da população, no modo de produção anterior, era negra. Portanto, não livre e não igual. Então, como você começa a construir uma nação? Necessariamente construído por meio dos direitos sociais. Então, para inventar o Brasil, nós tivemos que inventar a classe trabalhadora. Nós não. Né? A burguesia teve que inventar a classe trabalhadora para ter uma identidade nacional e assim por diante. Então, a classe trabalhadora ela é uma invenção. Com toda a luta, com toda a sua resistência, ela é uma invenção. Uma invenção tipicamente burguesa, do final dos anos 30 no Brasil. Final dos anos 30. Nós não podíamos entrar pelos direitos civis. Leiam um texto da Leila Greensberg, que é da professora da Universidade Federal Fluminense, que se chama Código Civil e Cidadania. Nós não tínhamos como entrar, porque nós não tínhamos como dizer automaticamente todos os escravos são iguais, são livres. Eles eram paulatinamente libertados, paulatinamente libertos. Então nós entramos por algo, nós não poderíamos entrar pelos direitos civis, isso não é meu, é José Murilo Carvalho, mas eu estou sofisticando cada vez mais. Mas nós não podemos entrar pelos direitos políticos, porque a maior parte da população era analfabeta. E, portanto, nem elegível, nem eleitora. Olha, então nós tivemos que forjar uma solidariedade, construir uma solidariedade. E os sindicatos foram elementos extremamente importantes nessa forja. O direito coletivo, o direito social com as suas especificidades, ele criou uma solidariedade. E vejam, o que nós estamos brigando hoje? Nós estamos brigando pela solidariedade burguesa. Nós estamos brigando para termos minimamente a solidariedade burguesa no sistema de pacto geracional. É isso que nós estamos brigando. Nós estamos lutando para que nós não tenhamos um sistema de capitalização. Ou seja, que nós consigamos manter um sistema de vínculos transgeracionais. E uma solidariedade que não é nossa da classe trabalhadora. Mas é uma solidariedade que a gente precisa defender. Porque se a gente não defender essa porra, é pior ainda. É o pior dos mundos. Então a gente tem que defender a solidariedade. Uma solidariedade que foi construída, que foi forjada, que foi minimamente, pedacinho por pedacinho, isso é tão bonito, pedacinho por pedacinho, colocada no lugar. Pedacinho por pedacinho. E aí o que eu pergunto a vocês é o seguinte: quando a gente trabalha com essas categorias novas, direitos sociais, direitos coletivos, que forjam solidariedade, até que ponto nós podemos ir nela e até que ponto nós temos que desconfiar dela? Eu digo para vocês que eu ainda não decidi claramente sobre isso, mas a história me confirmou, tem me confirmado até agora, que apostar todas as nossas fichas nisso, em geral, dá em Bolsonaro, né? A gente fica cheio de direito social um tempo e depois... Aí, se a gente vê assim isso,
Ninguém aguenta. A minha pressão não vai aguentar mais 20 anos de gente que entra no poder, desconstrói tudo que a porra do outro construiu. Não dá. Não há classe trabalhadora que consiga fazer esse processo. Então, assim, a minha pergunta para vocês, isso aconteceu também na reforma trabalhista, né? Na reforma trabalhista, que é a coisa do empreendedor, do sujeito que é autônomo, cada vez mais essas figuras, todas essas figuras, e para mim isso é a segunda invenção da classe trabalhadora. Nós estamos vivendo a segunda invenção da classe trabalhadora pela burguesia. A primeira foi lá no final dos anos 30 e a segunda é agora. Essa reinvenção da classe trabalhadora. Essa reinvenção da classe trabalhadora é flexível, é dinâmica. Então você não pode ter uma previdência que isso não seja igual. Então que você tem que criar uma previdência flexível, uma previdência que entra, não entra, quem pode, não pode. Então assim, a gente vai ficar falando mesmo, Flávio. Nós vamos ficar falando, vamos tirar dinheiro de quem tem dinheiro. E não vamos tirar dinheiro de quem não tem dinheiro. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que isso vai acontecer. Por quê? Porque a historinha final é quem manda é quem manda é quem manda. Então assim, a forma jurídica, que é essa daí de vender a força de trabalho, ela só reproduz elementos de forma. Ou seja, da forma jurídica sai a forma Estado. E da forma Estado saem as formas políticas públicas. Eu já insisti nisso. Então, depositar todas as suas forças na forma política pública, na luta pela forma política pública, é, de novo, voltar para o vazio. Agora, você vai me dizer se eu não devo, eu vou, todo lugar que eu falar, eu falo assim, não, eu quero aquela solidariedade. Eu quero aquela porra da solidariedade que não é minha. Eu quero aquela porra daquela solidariedade que não é minha. Então tá bom, eu estou lutando pela aquela porra daquela solidariedade que não é minha. Olha que coisa louca. Vocês já pararam para falar? Pacto intergeracional. Qual é a porra do trabalhador que entende essa expressão? Pacto intergeracional, transgeracional. Aí ele fala assim, os direitos ambientais também são assim, as gerações futuras com as gerações presentes têm que se irmanar para um... Que trabalhador? Isso não é categoria de trabalhador. Pacto transgeracional não é categoria de classe trabalhadora. Aliás, pelo contrário, cada vez que você faz os pactos de gerações ou pensa essas coisas de geração, em alguma geração vai ficar muito para trás que não vai ser alcançada, ou muito para frente que não vai ser alcançada. A classe trabalhadora, ela deve transcender o conceito de geração. Porque se ela for ligada a um conceito geracional, ela acaba, em algum instante ela acaba. Ela tem que surgir uma outra para ser de novo classe trabalhadora. Então cada pedacinho da classe trabalhadora é uma nova classe trabalhadora. E portanto, as gerações não podem fazer pactos, porque elas têm interesses diferentes, elas passam a ter... Perceberam? Não tem onde dar isso. Mas eu já disse para mim que eu vou morrer falando isso. Então se eu tiver que tomar, não vou tomar uma Prix, porque se eu tiver que morrer, eu morro aqui. Depois de 20 anos, e vocês vão assistir esse espetáculo. Isso é um espetáculo maravilhoso. A pessoa morreu depois de 20 anos defendendo os direitos sociais. Mas dá até coisa, dá notícia para isso. Então assim, o que eu quero fechar com vocês é o seguinte. A resposta é, não dá para barganhar nada. Por quê? Porque aquilo gera aquilo mesmo. Se eu começar a transacionar no que gera aquilo mesmo, eu estou fazendo uma bobagem. No máximo é melhor deixar aquilo que é coletivo, solidário deles, né, porque dá um campo de ação, para mim, digamos que seja um campo de ação, não acreditar que aquilo vai dar em alguma coisa melhor. Não, nunca acreditar que aquilo dá uma coisa melhor. A Previdência de hoje, ela é ruim para muita gente. Ela faz viver muita gente, mas ela é ruim para muita gente. Ela é pouco. Ela é pouco. Um salário mínimo, 60% dos... um salário mínimo, 20%, 80% dois salários mínimos, e só 20% até o teto. Isso é uma merda. Então vamos parar de esconder as coisas. Porque é uma merda, por exemplo, você viver num mundo em que metade das pessoas são informais, e as outras que estão com direitos, eu não estou defendendo quem está com... mas ficam ali. A gente não cria alternativa para os 60%. Então, a gente tem que parar com isso. A gente tem que criar alternativa para toda a classe trabalhadora. Para os que estão com formalidade e os que estão sem formalidade. Então, por exemplo,
o conceito é de liberdade sindical, vai lá. Mas esse conceito não nos representa, porque é a liberdade sindical deles. Então nós temos que buscar um conceito de liberdade de classe trabalhadora. É isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que buscar um conceito de seguridade de trabalhador. De previdência de trabalhador. Políticas públicas, não, porque elas reproduzem a mesma coisa. Vocês viram junho de 2013 no que virou? Uma pauta extremamente reacionária, toda de políticas públicas, virou no final uma pauta de políticas públicas, assenhorada pela direita, porque era quem mais poderia trabalhar na perspectiva das políticas públicas, o que era uma grandeza popular, por ausência de uma suposta, verticalização, aquela coisa encantadora da esquerda, né? Ausência de uma organização partidária, que partido nada, que também entrou nessa conversa, né? Cara, a gente não pode. Não é permitido. Não é permitido. Não é permitido. Ou se começa a pensar conceitos de previdência da classe trabalhadora, ou no lugar de políticas públicas, políticas populares, ou se começa a pensar isso, ou nós estamos fudidos. A expressão é essa. Então, assim, eu termino com uma fala muito mais exaltada do que técnica, mas também não estou nem aí, porque eu não preciso mais nada. Só não quero ficar, só não quero com essa pressão alta, ficar com aqueles, assim, sabe, essas coisas assim na cama. Eu não quero não, porque isso dá muito trabalho para os outros. Quero morrer fulminantemente na frente de um... Eu elegi o dia de hoje e não deu. Por que eu fico muito assustado? Primeiro, eu já li bastante sobre a questão da reforma, mas quando eu venho aqui e vejo essa mesa com essas pessoas que estiveram aqui agora há pouco com a gente, fico assustado em saber o quanto eu não sei sobre a reforma da Previdência, o quanto ainda fico com a expectativa de ouvir ainda mais coisas que serão muito prejudiciais à classe trabalhadora. Eu ouço o quanto ela é ruim todos os dias, mas eu venho aqui e fico imaginando ainda mais o quanto vou ficar surpreso com o que estou ouvindo aqui hoje. E aí eu fico também assustado. Sabe por quê, pessoal? Porque eu daqui a pouco eu vou embora para Mogi. Eu vou pegar um trem onde eu vejo, por incrível que pareça, milhares de pessoas ao meu lado, e eu percebo que essas pessoas não sabem absolutamente nada do que está acontecendo aqui hoje. E assim, a gente fica assustado. Eu vou, com certeza, parte dessas pessoas fazem parte daqueles dados que as pessoas... Porque eu estou indo para a periferia mesmo. Então, mas assim, eu fico muito mais surpreso com uma questão. No dia 22 de março, nós tivemos o nosso Dia Nacional de Luta. Eu fiz o quê? Como a gente sempre faz o só aqui da USP, nós fizemos um fechamento, ou uma panfletagem na portaria 1 da nossa universidade. Pessoal, sabe quem eram as pessoas em que eu tentava entregar um panfleto dizendo sobre o quanto é perniciosa essa reforma, e elas não recebiam, e algumas delas, inclusive, não recebiam de forma estúpida até, eram estudantes da Universidade de São Paulo. Sabe, eu estou assustado, muito assustado, e até... Marcos, assim, que a Cláudia não me ouça, mas eu sou apaixonado quando ouço você falando aqui. Se você estava com esse problema eu estou muito deprimido. Eu tenho 60 anos de idade e eu nunca vi um quadro tão assustador como esse. Por um exemplo, a companheira Lúcia Júlia nos disse que grande parte da reação será os trabalhadores nas ruas. Se vocês não sabem, a medida provisória 873 quer destruir um dos grandes instrumentos dessa resistência, que são os sindicatos. Até isso está sendo atacado como uma forma de não ter essa resistência. Então,
assim, eu quero falar de uma forma muito rápida, dizer que grande parte do que nós ouvimos aqui, nós temos sim que levar ali para fora. Porque se é verdade que nós entendemos o quanto é perniciosa, pessoal, o governo Bolsonaro, toda essa mídia, toda essa elite tem investido em muito, tentando convencer os trabalhadores, os movimentos, não os movimentos sociais organizados, mas aquela população de que precisamos salvar o Brasil com a reforma previdenciária. E se você perguntar para muita gente, ela vai falar e vai brigar contra você, vai falar, poxa, é verdade, você está errado. Foi isso o recado que muitos estudantes da nossa universidade disse claramente para cada um de nós que estávamos naquele instante, a partir das 6 horas, panfletando, tentando convencer as pessoas de que a reforma é injusta. Por isso, pessoal, eu chamo a todos vocês, dia 1º de maio, temos que garantir, porque foi uma grande conquista, as centrais sindicais desse país está chamando um 1º de maio unificado no Vale do Anhangabaú para discutir e para lutar contra essa reforma da Previdência. E deixo um recado muito claro. Essa luta, ela tem que ser radicalizada na medida que todos nós, cada um de nós, usar um papel e chamar um movimento que hoje chama-se greve geral para esse país. Mas eu acredito que a verdadeira resistência, e no sentido que o Marcos falou, do que nós precisamos é organizarmos um movimento muito grande de resistência a tudo isso, porque é uma coisa concreta. A reforma da Previdência é apenas o primeiro instante de todos os ataques que podem vir, não apenas à classe trabalhadora, mas todos nós enquanto movimento, aos negros, aos LGBTs, aos índios, às mulheres e a todos os trabalhadores. Por isso, esse movimento, essa luta, na minha concepção, eu sou comunista, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer o que eu sou, é a luta de classe.